Salmo 103, versículos 1 e 2, o salmista diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E esses dois versículos fazem parte de um contexto maior e tem como objetivo nos ensinar alguns princípios, alguns fundamentos a respeito de uma vida de gratidão, de alguém que bendiz, que fala bem, que exalta, que honra, que glorifica o nome do nosso Deus. Eu creio que em qualquer tipo de relacionamento, seja pessoal, familiar, profissional, religioso, não existe nada mais desgastante do que uma pessoa ingrata. Porque uma pessoa ingrata, ela é essencialmente egoísta, egocêntrica, ela vive a vida sempre em função dela mesma, desconsiderando muitas vezes o parceiro, a parceira, o amigo, o chefe, o subalterno ou a pessoa com a qual ela convive. Por outro lado, a pessoa ingrata, ela não é apenas egoísta, mas ela é constantemente insatisfeita. Ela nunca se satisfaz, ela nunca se dá por satisfeita por aquilo que ela recebe. Por isso ela está sempre murmurando, sempre reclamando, sempre querendo mais. E na medida que ganha mais, recebe mais, ela continua insatisfeita, porque a insatisfação desta pessoa egoísta é algo insaciável. E é difícil conviver com uma pessoa assim, numa relação marido e mulher, numa relação pais e filhos, numa relação de amigos, numa relação de funcionários, colegas de trabalho, porque a pessoa a gente está sempre devendo para ela. Está sempre devendo para ela, ela está sempre querendo alguma coisa a mais, por mais que a gente se dê. E esse tipo de postura, de comportamento, de atitude, desgasta qualquer tipo de relação. E se é desgastante nas nossas relações humanas, com certeza é muito mais desgastante na nossa relação com Deus. Uma das coisas que mais magoou o coração de Deus na relação com o povo de Israel nos 40 anos de deserto foi a ingratidão do povo. A sua constante postura de murmuração, a despeito de tudo que Deus fez na vida daquele povo. Se tem alguém que foi agraciado com milagres extraordinários de Deus, foi aquela geração que saiu do Egito e viveu 40 anos no deserto e parte dela que entrou na terra prometida. Aquela geração viu coisas que a gente sequer consegue imaginar, mesmo que tenhamos aí uma mente algo assim cinematográfica, algo de cinema norte-americano, Hollywood. É difícil conseguir conceber tudo que Deus fez na vida daquele povo. E muito embora o povo só vivia insatisfeito, a ponto do próprio Deus dizer: 40 anos estive triste, desgostado com essa geração, porque é um povo de dura cerviz, é um povo de coração duro, ingrato. Aqui neste salmo, queridos, nós encontramos alguns princípios quanto à verdadeira gratidão. O salmista, que provavelmente tenha sido Davi, ele diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E nós temos aqui 3 princípios que devem reger uma vida de gratidão. O primeiro princípio é a sinceridade. O texto diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E ele repete: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E na língua hebraica, sempre que algo é repetido, é para dar ênfase. A ênfase no hebraico se dá na repetição da mesma palavra, do mesmo termo, da mesma frase. E quando o salmista diz: Bendize a minha alma, ele está dizendo que a nossa gratidão, o nosso louvor, o nosso bendizer a Deus tem que ser sincero, tem que ser de coração. Não é apenas da boca para fora, não é apenas uma expressão teatral, não é apenas um show, mas é algo que sai do profundo da nossa alma, algo verdadeiro. Porque Deus
não se impressiona com aparência. Deus olha no fundo do nosso coração e Ele consegue ver aquilo que está lá dentro, as intenções mais profundas da nossa alma, se elas são realmente sinceras, verdadeiras, ou se elas são falsas, mentirosas, apenas uma expressão que é, de alguma forma, às vezes bonita, cheia de estética, mas sem nenhuma essência. Então a primeira coisa que nós temos que aprender sobre gratidão é que nós temos que fazer isso diante de Deus com sinceridade, algo que sai do coração, cheio de paixão, cheio de amor, né? Algo que realmente é profundo dentro de nós. Um segundo princípio que deve reger a nossa gratidão para com Deus é que, além de sincera, a nossa gratidão ela precisa ser integral. O texto diz: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É integral, é total, é completo. Deus não se agrada apenas de pedacinhos, de partes. Ele quer tudo. Ele quer tudo, ele merece tudo. Na verdade, tudo é dele. Tudo é dele. Na verdade, nós somos apenas mordomos daquilo que pertence ao Senhor. Temporariamente, Ele nos empresta uma vida, um corpo, dons, talentos, habilidades, uma profissão, uma esposa ou marido, filhos, pais, irmãos, mas é tudo dele. E quando nós vamos ser gratos a Deus por esses benefícios de Deus, além de ser sincero, tem que ser integral. Não é apenas um pedacinho de gratidão, não é apenas uma parte, tem que ser de corpo inteiro, tem que ser com todos os nossos bens, com todas as nossas dádivas, com todos os nossos instrumentos. No Salmo 150, Davi vai dizer, né, do louvor com cânticos, com hinos, com instrumentos de cordas, com flautas, com danças, com símbolos sonoros, ou seja, a colocarmos diante de Deus tudo o que conseguirmos e colocarmos como expressão da nossa gratidão. Então o nosso trabalho, a nossa família, nossos filhos, nossas conquistas, todas estas coisas devem ser apresentadas diante de Deus como expressão da nossa gratidão. Ela tem que ser sincera porque é de coração, e ela tem que ser integral porque é com tudo aquilo que nós temos e somos. Não é dar uma partezinha para Deus e o resto fica para mim, é tudo dele. E em terceiro lugar, o salmista diz que esta gratidão a Deus, além de sincera, de coração, além de integral com tudo o que temos, ela tem que ser inteligente. Ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ela é tanto emocional, porque sai do coração, como é racional. Tem a ver com a mente, tem a ver com lembrança, não se esquecer. Isso é uma questão de inteligência. Quando eu agradeço alguém, eu tenho que agradecer esse alguém por algum motivo. Se eu chego para alguém e digo muito obrigado, a primeira coisa que a pessoa vai dizer: mas obrigado de quê? O que eu lhe fiz? Qual o benefício que eu lhe prestei para que você esteja me dizendo muito obrigado? E aí então nós temos que dar a razão deste muito obrigado. Isso é uma questão de lembrança, de memória. Isso tem a ver com a nossa razão, com a nossa inteligência. Então quando o salmista diz que nós somos gratos a Deus, a nossa gratidão ela tem que ser inteligente. Quando eu digo: Senhor, muito obrigado, e eu faço isso de coração, e faço isso com a inteireza do meu ser, de forma integral, Deus vai perguntar: mas obrigado por qual dos benefícios que eu lhe prestei? Porque são milhares, nós acabamos de cantar aqui, né? Contas muitas bênçãos, dize-as quantas são, e verás surpreso quanto Deus já fez. Então quando eu me prostro diante de Deus para verbalizar minha gratidão, Ele vai dizer: você está me agradecendo por qual bênção? Por qual? Do versículo 3 até o versículo de número 22, o salmista vai descrever aqui todos os benefícios de Deus para com a minha, com a sua, com a nossa vida. Eu não vou lê-los. Tá aí, se alguém quiser depois dar uma consultada, é só pegar lá Salmo 103, né? E você vai ver aqui todos os benefícios de Deus. E a gente poderia listar aqui dezenas, centenas de benefícios, mas eu quero deixar apenas um: Jesus Cristo.
Eu creio que o maior benefício de Deus na minha, na sua, na nossa vida, foi Deus o Pai ter nos oferecido Jesus Cristo, o seu Filho. A ponto do apóstolo João escrever: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus nos deu Jesus Cristo, nos doou Jesus Cristo, nos entregou Jesus Cristo. Ele veio, se fez homem, foi até a cruz, derramou o seu sangue, deu a sua vida, morreu a minha morte, a nossa morte, para que nós pudéssemos receber gratuitamente a sua vida, vida eterna, vida abundante. Se Deus não nos desse nenhum benefício que não fosse a salvação em Cristo Jesus apenas, eu creio que nós já teríamos motivos de sobra para vivermos esta vida e toda a vida eterna que todos nós vamos viver, prostrados de joelhos, dizendo: glória a Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Porque não há nenhum benefício neste mundo maior, não há nenhum amor maior do que este amor de Deus para com a minha vida, para com a sua vida, para com a nossa vida. Sendo assim, queridos, eu queria que nós tivéssemos um coração grato, que nossa instituição fosse uma instituição grata, que esse Mackenzie, que vai aí para os seus 147 anos de existência, né, e seus funcionários e professores, fôssemos gratos. E que essa gratidão seja sincera, de coração, seja integral com tudo que temos, e seja inteligente, pelos motivos e pelas razões corretas. E a maior de todas as razões é a obra e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pela minha vida, pela sua vida, pela nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém.